Olá, graça e paz, sou Cícero Pereira, do canal Eu no EBD, e mais uma vez estou aqui para ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meu amado, minha amada, se é a primeira vez que você está acessando esse vídeo, ou se você está vendo aí no Facebook, no YouTube, enfim, se é a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou pastor aqui do Ministério Aliança Renovada em Cidade de Júlia, São Paulo, e tem um trabalho aí que eu faço para os professores da escola dominical. Já quero agradecer aos meus amigos, pastores, professores da escola dominical pelo carinho que vocês têm para com a minha pessoa. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Muito obrigado pelas orações, que Deus abençoe. Tenho certeza que a graça do Senhor estará sobre a minha e a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí seu comentário, seu joinha, para ajudar esse canal a crescer, tá certo? Bom, pessoal, nós já estamos na lição de número 5, para a glória, né, e honra do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a obra salvífica de Jesus Cristo. Nós já estamos aí no 4º trimestre de 2017 e a revistinha tem por tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado aí aos professores que fazem uso desse trabalho, que têm enviado seu e-mail para que você possa estar sempre recebendo os slides antes do vídeo, né? Então, se você faz uso do meu trabalho e você só consegue baixar os slides quando eu posto os vídeos, eu posso te ajudar. Para isso você precisa me mandar seu e-mail, deixa lá nos comentários do vídeo, né? Deixa seu e-mail, que assim que ficar pronto os slides você já recebe com antecipação. Não fica dependendo aí do vídeo para você baixar o slide, fazer suas alterações e as suas aí revisões, tá certo? Mas vamos para mais uma lição. Hoje nós vamos falar aí sobre a obra salvífica de Cristo, né? Nós vamos ver que o sacrifício de Jesus, ele nos concedeu muitas dádivas, muitas mesmo. Mas a maior delas é o quê? É o privilégio de que nós podemos nos achegar a Deus diretamente. Nós não precisamos de intermediário, nós não precisamos de sacerdote e nem necessitamos de que um animal inocente seja morto. Por quê? Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, ele já veio ao mundo, morreu em nosso lugar e tirou o pecado do mundo. Isso de acordo com João 1,29, que é o que nós vamos ver dentro desta lição, tá certo? Texto áureo se encontra no livro de João, capítulo 19, de versículo 30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verdade prática. Diz assim a verdade prática: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Então a obra de Cristo na cruz do Calvário, a obra de salvação, nos deu o privilégio de termos o direito, digamos assim, né, de se chegar a Deus sem culpa e ainda chamá-lo de Pai. Isso foi algo feito pelo próprio Cristo para com o ser humano pecador. E a leitura bíblica em classe se encontra aí no livro de João, capítulo 19, só que do versículo 23 até o versículo 30. Como de costume, não irei fazer essa leitura para que esse vídeo não fique muito extenso, para que não venha demorar muito, tá certo? Nós sabemos que as pessoas não têm muito tempo para ficar talvez assistindo, né, um vídeo longo e acaba sendo cansativo. Isso não é legal, certo? Mas o que é que nós vamos estudar dentro desta lição que tem por tema aí a obra salvífica de Jesus Cristo? Nós vamos estudar no primeiro tópico o sacrifício de Jesus. No segundo tópico, a nossa reconciliação com Deus Pai. E no terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a redenção eterna, tá certo? Introdução. A obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor. Seu próprio sangue derramado na cruz. Sua obra nos garante a salvação, porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Então a obra que Cristo fez em prol da salvação para o pecador, ela foi
ela custou, né, um preço alto, custou seu próprio sangue derramado ali na cruz. E esse sacrifício ele nos garante salvação. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi completo, perfeito e definitivo. Uns dizem que precisa de algumas outras coisas para ser salvo, mas o sangue de Jesus já nos garante. A vitória de Cristo na cruz já nos garante a salvação. É só crer e permanecer firme até o fim. Então, por causa dessa entrega de amor, isso ele fez por amor, temos a garantia do quê? De vida eterna, né? E também, olha só, e antecipadamente, eu e você, nós podemos desfrutar deste mundo, dos benefícios dessa salvação. Então, nesse mundo nós podemos desfrutar dos benefícios que a salvação nos proporciona, que são, né, N os benefícios. Um dos maiores benefícios da salvação é a liberdade que nós temos, né, do pecado. Fomos libertos do pecado. Então nós temos liberdade de expressar o amor de Deus. No tópico 1 diz assim: o sacrifício de Jesus. Subtópico 1: o sacrifício completo. Olha só, Cristo é o Cordeiro de Deus, certo? Isso ninguém tem dúvida. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso de acordo com João 1:29. Nenhum outro sacrifício teve êxito de pagar os pecados. Nenhum outro sacrifício, nenhum. Por mais que fosse feito sacrifício de animais, nenhum desses aí, né, de pessoas, enfim, nenhum outro sacrifício teve êxito de apagar os pecados do presente, do passado e do futuro. Mas o sacrifício de Cristo, ele apaga os pecados do presente, cuja nós viemos cometer, é só se arrepender, daqueles que nós já cometemos, também para isso precisa se arrepender, e daqueles que nós ainda iremos cometer, porque nós somos ainda pecadores. A diferença é que somos justificados. Claro que não devemos permanecer no pecado, tá certo? Tem que haver arrependimento e uma verdadeira reconciliação, uma verdadeira conversão a Cristo. João 1:20 diz assim: ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Então João estava dizendo para todo mundo que assim, não era ele que tirava o pecado, não era ele o Cordeiro de Deus, não era ele que veio oferecer o sacrifício para salvar a humanidade. Isso foi o que João Batista confessou. Ele estava dizendo que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De acordo com Hebreus 10:1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que não há de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Somente o sacrifício de Cristo, somente Ele, né, foi completo neste sentido, ou seja, a ponto de anular a antiga aliança para inaugurar um novo tempo de reconciliamento com Deus e também estabelecendo uma nova ou uma aliança nova, superior e perfeita. De acordo com Hebreus 8:10, a segunda aliança, a aliança no sangue de Cristo, o sacrifício perfeito, uma aliança superior, foi o sacrifício de Cristo. Então a aliança que Cristo fez com o homem foi superior, ou seja, assim deixa bem claro que o sistema de sacrifício de animais e o arcabouço da lei, né, serviria como o quê? Como um guia para nos conduzir a Cristo. Então todo sacrifício de animais, o arcabouço da lei, serviram isso de base para nos conduzir a Cristo. Hebreus 6, 7 e 17, depois você lê aí, tá certo, meu amado? Vamos avançar para nós não perdermos muito tempo. Subtópico 12, o sacrifício meritório. Olha só que interessante. Na sociedade judaica do Antigo Testamento, se desenvolveu-se uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Então, no Velho Testamento, os méritos eram através de sacrifício de animais, tá certo? Bastava o quê? A pessoa apresentar uma vítima inocente, no caso seria
um cordeiro, né? Apresentava ali no templo, e a pessoa era satisfeita ou satisfazia a sua própria consciência, né? Ela satisfazia a sua própria consciência. Porém, entretanto, esse sistema mostrou o quê? Ser frágil, né? Antiquado, ou seja, ineficiente. Isso não foi suficiente. O sacrifício de animais mostrou-se antiquado e ineficiente, de acordo com Hebreus 8:13, tá certo? E olha só, não há mais mérito pessoal. Então não existe mais mérito pessoal. Por quê? Veja, com o advento da nova aliança, né, com o advento da morte e ressurreição de Cristo, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo, o sacrifício vivo que ele fez na cruz, o mérito salvífico pertence única e exclusivamente a Cristo. Então esse mérito agora não é pessoal, não é de animal, não tem mais a ver com esforço nosso, não. Esse mérito é especificamente e exclusivamente de Cristo, de acordo com Gálatas 2:21. Por quê? Porque só Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado que o ser humano venha a ter. Só Cristo é capaz de quê? De restabelecer novamente a comunhão do pecador com Deus, né? Logo, o sacrifício de Cristo, logo o sacrifício que ele fez, o único mérito aceito por Deus foi esse, a nova aliança, que é o sacrifício vicário de Cristo, que foi realizado definitivamente por ele, por Jesus Cristo, para todo sempre, eternamente. O sacrifício dele serve eternamente. No Velho Testamento existia muitos sacrifícios. Os sacrifícios eram muitos, né? Muitos animais inocentes perderam as suas vidas para justificar o pecado do homem, do pecador. Mas no Novo Testamento foi necessário apenas o único sacrifício, de acordo com Hebreus 10:12, que é o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Tá certo, meu amado? Subtópico 3, o sacrifício remidor. Bom, vamos lá. O pecado deteriora o ser humano, degenerando seu caráter, deformando nele a imagem divina. O sacrifício de Cristo aparece nas Escrituras como redenção para trazer de volta a integridade humana e restabelecer o caráter de Cristo. Depois você confere lá essas referências aí que está embaixo aí, nessa imagem aí, 2 Coríntios 7, 9, 10, 2 de Pedro 3, 9. Então, o pecado, ele contradiz a bondade e também o quê? A autoridade de Deus. Ele, né, o pecado, ele se impõe como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador, né? Então ele nos impõe dúvida, tudo concernente ao Criador, concernente a Deus. Além também de ser horrendo, o pecado ele faz o quê? Ele faz separação entre o homem e o seu Deus, né? De acordo lá com Isaías 59, versículo 2. Olha só, o sangue de Cristo, de acordo com 1 de Pedro 1, 18 e 19, o sangue de Cristo ele nos resgatou, né, da nossa vida de pecado. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram remidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso, o quê? Sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Isso é tremendo, isso é obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus, tá certo? Então veja só, o sacrifício de Cristo, ele aparece nas Escrituras como o quê? Como redenção para trazer de volta o quê? A integridade humana e restabelecer o seu caráter. Isso Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, e também 2 Pedro 3, 9, tá certo? Então, assim o que acontece? Deus, ele estava em Cristo. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é essa. Deus, ele estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Paulo falando na sua segunda carta aos Coríntios 5,19. Ou seja, já que a humanidade foi criada
para quê? Para viver em comunhão com o Pai. Ou seja, isso em um pleno relacionamento e também dependência com o seu Criador. Isso no livro de Atos 17, 28, fala dessa dependência, desse relacionamento da criatura com o Criador. Então o sacrifício de Cristo, meu irmão, vale tanto na nossa vida que você não faz ideia nem sentido. É bom servir ao Senhor, é bom ter Ele como nosso conselheiro, como disse Davi, né? No Salmo, acho que se me falha a memória, 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, pois aprendi os teus preceitos. Bom é estar na presença do Senhor. Tópico 2, a nossa reconciliação com o Pai. Subtópico 1 do tópico 2 é o fim da inimizade. Vamos lá. A reconciliação com o Pai, ela só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e nos libertou-nos do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Ele. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19 ali, ele fala disso aí, tá certo? Ou seja, essa reconciliação que Cristo fez para conosco só foi necessária por quê? Porque o nosso relacionamento com o Altíssimo estava o quê? Rompido, estava defasado, estava quebrado, tá certo? Visto que o homem pecador, ele não pode ter comunhão com Deus, por quê? Porque Deus é santo, né? Isaías 6,5 fala isso. Então tinha que haver essa reconciliação, foi necessária essa reconciliação. Por isso que para se voltar a Deus é necessário uma sincera conversão, mas isso é por intermédio do Espírito Santo. João, escrevendo lá o seu livro, em João 16, do 8 ao 11, tá certo? Ou seja, essa conversão ela é por intermédio do Espírito Santo, para então ocorrer a regeneração e também a justificação do pecador. Isso é pela fé em Cristo, de acordo com Romanos capítulo 5, do versículo 1 e 2. Ou seja, logo todo esse processo de salvação é para quê? É para derrubar a inimizade que havia, né? que havia entre o ser humano, nós, e Deus, o nosso Criador. E isso se deu por quê? Por intermédio de quem? Do sacrifício de Cristo, tá certo? Isso se deu por intermédio do sacrifício de Cristo, que por intermédio desse sacrifício que pôs o fim a essa separação. Então o sacrifício de Cristo pôs o fim a essa separação, ou seja, eliminando portanto a causa da inimizade do homem para com Deus e abrindo-nos o quê? Um novo e vivo caminho em direção do Pai. Isso aos Hebreus, a carta aos Hebreus no capítulo 10, versículo 20, tá certo? Em Efésios aqui 2, 13 ao 16, depois você confere, porque eu resumi aqui, diz assim: mas agora em Cristo Jesus vocês, ou seja, está falando de nós, que outrora estávamos longe, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo nos aproximou de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Subtópico 2 do tópico 2. Vamos lá. A eliminação da causa da inimizade. O pecado é a causa da inimizade entre Deus e a humanidade. Isso Isaías 59, 1 ao 3. Então o pecado ele é a causa disso, tá? E para que essa condição de culpado fosse eliminada da vida do ser humano, existia uma culpa e precisava ser eliminado. Era necessário o quê? Uma oferta de perdão paga por Cristo no Calvário. Então, por isso foi necessário. Esse processo se materializa quando há em nós uma verdadeira convenção. Então nós passamos o quê? A ser novas criaturas, livre do poder do pecado. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu quando escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 17. Ele fala isso, e também em Romanos 6, do versículo 7 ao 11. Então é necessário uma reconciliação com o Pai.
Tem que haver essa reconciliação, tá certo? E entre o pecador e Deus existe uma separação, ou seja, uma parede de separação. Efésios 2,14. Essa parede de separação aí é o nosso pecado. Precisamos derrubar essa parede. Quem é que derruba? É Cristo, mas quando isso acontece? Quando eu me arrependo, quando eu volto para Ele. Então Ele tem poder para destruir essa barreira e nos dar livre acesso aí ao Pai, tá certo? Então, para que essa parede, né, de separação, ou seja, essa barreira de separação fosse eliminada da vida do ser humano, uma oferta de perdão paga por Cristo no Calvário foi necessária. Então, por isso que foi necessária aí essa oferta, né, esse sacrifício. Então, nós somos o quê? Reconciliado com Deus, nova criatura. Mas, para isso tem que haver confissão, tem que haver perdão e conversão, para que essa barreira seja aí destruída, seja quebrada, né? Olha só, não estamos livres do pecado, ou de pecar, não estamos livres de pecar, essa é a palavra correta, né? 1 João 1, do versículo 8 ao 10. Por que ainda não estamos livres de pecar? Pois ainda nós não fomos plenamente transformados. Depois você lê aí 1 Coríntios, tá, essas referências 13, 12, 1 Tessalonicenses 4, 16 e ao 17. Porém, em Cristo, Deus, Ele vê que somos o quê? Que somos pessoas santas, reconciliadas e amigas dele. Mas isso é para quem está em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, aí sim, aí Deus nos vê como pessoas que foi reconciliada e como amigas dele e como filhos dele. Foi nos dado o poder de se tornar filho de Deus, tá certo? Olha só, por isso podemos lutar, né? Aí sim, agora nós podemos lutar com ousadia contra a natureza humana pecaminosa que há em nós. Então nós podemos lutar contra essa natureza, tá certo? Fica essas referências para você, meu amado e minha amada, refletir depois. Bom, vamos para subtópico 3, a vivificação. Uma vez reconciliado com Deus, o Espírito Santo opera em nós, produzindo vida espiritual como fonte transbordante, injetando em nós sede da presença de Deus. Então nós fomos o quê? Vivificado por Ele, por Cristo, né? Quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados, né? Um estado espiritual de quem se encontra longe da presença de Deus. Era assim que nós estávamos, tá certo? Mas assim a maior consequência da vivificação espiritual é a disposição de pregar o Evangelho. Olha que coisa interessante. Fazendo em nós, o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele faz em nós uma fonte de água viva. Depois você lê lá em João, capítulo 4, versículo 10 e João 7, 38. Então, o Espírito Santo faz em nós uma fonte de água viva e nos enviando para quê? Para produzir frutos no reino de Deus e também nos capacitando-nos para que todos conheçam, né, a salvação em Cristo Jesus. Isso de acordo com Marcos 4, 19, Marcos 5, 20, Lucas 4, 19, né, tem essas referências. E também tem essas referências aí em Mateus que está aí, você está vendo aí, tá certo, meu amado? Bom, mas nós já estamos chegando aqui no tópico 3 desta lição maravilhosa. É bom falar sobre salvação, tá certo? No tópico 3 é assim, a redenção eterna. Subtópico 1, o estado perdido do pecador. Olha só, o pecado normalmente é concebido como falha moral e ética, no sentido de errar o alvo proposto por Deus. Então a palavra hamartia do grego quer dizer errar o alvo, né? Mas o conceito de pecado ele vai muito além disso, não é só errar o alvo, tá certo? As escrituras revelam que o pecado é um estado de alienação, ou seja, separação diante de Deus, tá certo? É um estado de separação diante do Senhor.
Olha só, as pessoas, ao não confessarem a Cristo como seu Senhor, né, como seu Salvador, são escravas do pecado, de acordo com Romanos 5,12 e João 8,34, tá certo? Então essas pessoas, elas se alimentam constantemente da perversão da imagem divina no Éden, lá no Éden, que foi dada para o homem lá no Éden, a imagem divina. Então a pessoa, quando ela não confessa Jesus, ela está o quê? Ela está pervertendo essa imagem divina, certo? Todos os dias. Como assim? Procurando ídolos, desejos prejudiciais para si, para os outros, enfim, e ela vai degradando aí, manchando, né, a imagem divina, e estão presas, impossibilitadas de por si só ou por si mesmo se livrarem dele. Então ninguém consegue, meu amado, se livrar do pecado por si só Cristo pode libertar o homem do pecado, tá certo? Fica aí essa dica para, se você não é crente ou se você que é crente, está lutando aí contra o pecado, procura Jesus, que ele te liberta de todo o poderio do pecado. Subtópico 12, a redenção do pecador. Olha só que interessante, a redenção é o ato de remir, isto é, libertar, reabilitar, reparar e salvar algo ou alguém, ou seja, por meio de um valor pago em dinheiro, tá certo? Essa é o ato de remir, isso redenção do pecador. Ou seja, um ato de remir, de libertar, de reabilitar, de reparar e salvar algo ou alguém, mas por meio de um valor pago, né, de dinheiro adquirido, de condições financeiras, falando uma linguagem mais grossa, certo? Esse ato de resgatar, de tirar o poder alheio, de libertar do cativeiro. Então isso tinha que ter recursos financeiros, tinha que ter dinheiro para libertar um escravo. Só que na Bíblia a redenção é a libertação de um escravo do jugo ou o livramento do mal, mediante um resgate, de acordo com Mateus 20, 28. Então tinha que haver um preço, tinha que ser pago, certo? O alto custo, olha só, o preço do resgate do ser humano foi altíssimo, pois custou a vida do Filho de Deus. Cristo nos resgatou com preço de sangue. Então, para libertar um escravo, aquela pessoa tinha que ter condições, tinha que ser parente, né? Para resgatar aquele escravo, às vezes tinha que ter condições financeiras, e às vezes aquele escravo custava um preço. Só que o preço da nossa alma, o salmista disse que nenhum valor que o homem tem, os benefícios, os recursos humanos, seria insuficiente para resgatar a alma de uma pessoa. Mas o sangue de Cristo pagou, né? Ele cravou na cruz a nossa dívida, tá certo? Não haveria nada que pagasse o preço da desobediência de quem foi criado, olha só, a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, quem era essa pessoa? O ser humano. Não havia nada que pudesse pagar. O preço era muito alto da desobediência do ser humano, da nossa desobediência. Só mesmo o próprio Pai, só Ele, mediante seu grandioso amor, poderia prover remissão do pecado. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, seu Filho amado. Depois você lê lá em Gálatas 3, 13 e 1 Timóteo 2, 5 e 6. Então não haveria condições nenhuma do ser humano pagar o resgate da alma do outro. Só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Deus, na pessoa do Filho Jesus, fez isso por nós. Subtópico 3 e último subtópico desta lição. Uma redenção plena. Olha só. Nossa redenção promovida por meio do sacrifício de Cristo é eterna. Extrapola as dimensões terrenas, temporais e especiais da vida humana, tá certo? De acordo com a carta que o apóstolo Paulo escreveu, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Algumas traduções dizem que se nós esperamos Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis, né, homens, tá certo?
Por quê? Porque a condição de remido não traz benefício somente para o tempo presente. Nós já vimos isso aí, tá certo? Mas garante o quê? Garante uma vida eterna, tem garantia de vida eterna para mim e para você, de morar para sempre com Cristo no paraíso, no céu, certo? Então, a condição do remido traz muitos benefícios. O que Cristo fez por nós, os benefícios são muito grandes, né? Se nós tivermos mortos, seremos ressuscitados. Isso há uma garantia sobre isso. E se estivermos vivos, seremos arrebatados. Tá certo, meu amado? Cristo é tremendo. Bom, meus amados, chegamos aqui no fim desta aula. Na conclusão diz assim: o alto preço do resgate pago por Cristo em nosso favor leva-nos a glorificar a Deus em todas as dimensões da vida. Certo? Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que milhares de pessoas tenham o privilégio de receber essa tão grande salvação. Então nós temos que ter em nosso coração, na nossa mente, o desejo de pregar esse evangelho, né? Para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, porque o preço da remissão, o preço que Cristo pagou lá na cruz do Calvário foi alto, mas foi suficiente para resgatar toda a humanidade toda. É só se arrepender e voltar para Cristo. Meu amado, já quero te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos, crescendo na graça e no conhecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, mais uma vez eu te peço, compartilhe